Vamos também ouvir a opinião do Paulo Alves, do JPP, relativamente a esta questão. De resto, é uma matéria que o JPP também tem-se pronunciado muito sobre isto e tem criticado muito esta forma, enfim, do Governo fazer estas nomeações. É verdade, Gil. Começo por cumprimentar as pessoas que nos vêm à casa. Boa noite aos colegas de painel. Boa noite, Gil. Realmente esta é uma matéria que também nós nos temos debruçado ao longo de alguns anos e podemos voltar a 2015. 2015, quando o Dr. Miguel Albuquerque começa a governar, e disse que o seu governo não iria ter vice-presidência. A primeira coisa que ele disse foi que não iria ter vice-presidência. E não teve? Não teve até chegar o Dr. Pedro Calado. Portanto, chega o Dr. Pedro Calado e surge uma vice-presidência. E aí começa outra vez mais E agora não tem. E agora não tem. Mas continuamos com a mesma despesa, porque as pessoas estavam nas secretarias alocadas à vice-presidência. Continuam. E eu lembro que, se não falha a memória, em 2020, eu questionei o Dr. Miguel Albuquerque sobre os 700, na altura já iam nos 700 nomeações. E a resposta dele foi que eu tenho 700 nomeações, até mais de 700 nomeações, e vou continuar a nomear aqueles que eu quiser. Porque são pessoas de confiança política, são pessoas da minha confiança política. Portanto, isto está no diário da sessão. Mas isso não faz sentido, que um governo nomeie e que sejam pessoas da confiança política? Faz sentido que um governo nomeie, desde que seja necessário. Gil, nós temos visto nomeações, pessoas na área da comunicação social até, assessorias, pessoas que eram críticas ao governo e que agora fazem parte e estão ligados à secretaria, estão alocados em secretarias. Nós temos pessoas que estavam de fora, elementos ligados, e não sou eu que eu digo, basta ler os jornais e vemos isso, estavam ligados ao PSD ou ao CDS e estavam de fora e neste momento já não estão. Ou seja, houve uma preocupação de integrar para que ninguém ficasse de fora. Isso é que fez com que o Governo nomeasse, aumentasse para 21 milhões e segundo os dados do PS já estamos em 33 milhões. Eu sei que são várias dezenas de milhões de euros. Isto é que é a verdade, várias dezenas de milhões de euros com despesa em nomeações. São elementos que estavam na função pública e são transferidos alocados para as secretarias, para as direções regionais. São pessoas que vão ter outros vencimentos. E, por sua vez, os lugares onde eles estavam vão ficar vagos, vão ficar aqui. Sem ninguém. Não. Vai haver mais alguém para aqueles lugares. E não são por contratos públicos. Ou seja, temos aqui uma jogada e uma mobilidade que o CDS e o PSD utilizam para dizer que afinal são pessoas que lá estão, mas isso é uma minoria. A maioria são nomeações de pessoas que estão a ganhar e estão a ganhar bem, estão com bons vencimentos. Aqui há algo que temos que pensar e as pessoas lá em casa pensam logo numa situação destas. Reparem, um orçamento regional que tem para um programa de recuperação de cirurgias 9,3 milhões de euros. Nós temos, vamos ver o caso, como diz aqui o PS, 33 milhões de euros para nomeações. Como é que se tolera que mais de o triplo seja utilizado em nomeações em detrimento da saúde das pessoas? Isto é inadmissível, isto é uma vergonha. Porquê? Porque tenho a certeza que o Governo Regional conseguiria governar com menos nomeações e fazer exatamente o mesmo trabalho que tem feito até agora. O problema é esse, é que não se quis deixar ninguém de fora. Isso é que é a grande questão e que nem o CDS nem o PSD conseguem explicar. Porquê? Porque não há explicação. Não se consegue explicar aquilo que é inexplicável. E neste caso, as nomeações que estão a ser feitas, que foram públicas, que vieram nos diários regionais, que estão bem definidas, quem quer basta ir ao Joram consultar e vai ver, todas as nomeações dizem que é de confiança política. Não, é para não deixar ninguém de fora, porque tem a ver ligações com cores partidárias e com o cartão laranja ou da CDS. Vamos também ouvir o Nuno Maciel, do PSD, porque as subvenções dos partidos também é dinheiro. Óbvio, mas essa gestão é feita pelo grupo parlamentar. Vamos ouvir também, numa segunda ronda, o Paulo Alves. Eu só queria, Gil... Porque o Paulo Alves também contesta os números, agora também faço-lhe a mesma pergunta. Que número é que acha que seria razoável? Que número é assim? O número razoável é quem está a governar no momento é que saberia quais são os necessários. Agora, o que o governo vai dizer é isso mesmo. Exatamente. Neste momento considera que 900 são necessários. Exatamente. Só que nós que estamos cá fora, quem está fora e sabe perfeitamente que aquilo é um exagero. As contratações, ou melhor, as nomeações, não são contratações, as nomeações que têm acontecido
quase todos os meses têm acontecido nomeações. É de pensar assim. Claro, mas então como é que é? Serviço cessam passados 3 anos. Cessam e renovam automaticamente. Ao fim de 3 anos. Já que falamos, exatamente. Já que falamos nisso, Portanto, e o exemplo que eu estava a dizer, que é nos excessos, por exemplo, o César Amo, o Conselho de Administração do César Amo eram 5 pessoas, reduziu-se para 3, geriu-se o César Amo durante vários anos com 3 pessoas e agora, recentemente, com uma coligação, foi necessário aumentar para 5. Porquê? Porquê? Havia necessidade? Não. Se até agora se tinha gerido durante vários anos com 3 elementos, podia-se continuar. Porque não houve aumento de competências. Houve, sim, aumento de pessoas para meter lá dentro. E quem diz o César Amo diz outras empresas públicas. Estamos a falar de mais não, sim. Mas, repare, veja o IHM. O IHM, por exemplo, o Conselho de Administração do IHM e o Conselho Fiscal do IHM têm uma despesa só em vencimentos superior ao orçamento da Junta de Freguesia de Santa Cruz, que é 214 mil euros. Só os elementos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. E eu próprio já andei a contabilizar isso. Isso é uma despesa mensal ou anual? Anual. Estou a falar no orçamento anual. Portanto, muito acima dos valores, muito acima do valor que nós temos no orçamento. O que significa que, isto é só um exemplo de o número de pessoas que foram nomeadas, que são nomeadas, que não havia necessidade de o fazer. 3 pessoas faziam o mesmo trabalho que fazem as 5. Mas sim, digo e estou a dizer e assumo aqui publicamente. Portanto, quem está lá podia perfeitamente fazer uma análise e ver quantos é que são precisos. Números brutos, não sei dizer se é 400, se é 450, se é 500, não sei. Agora, sei que os 900 que está lá, nós temos dados de 700. O PS já fala em 900. Esses sim são um exagero. Porquê? Porque as competências, o Governo não alarga, não tem adquirido mais competência ao longo dos anos. Agora, tem entrado mais gente, sim. Tem havido muito mais nomeações. Lopes da Fonseca. Vamos avançar para outra questão. Vamos antecipar, de resto, de certa forma, o tema desta semana, deste mesmo debate mensal que vai acontecer nesta quinta-feira, dedicado à educação. Paulo Alves, que avaliação é que o JPP faz nesta altura do estado da educação na Madeira? Ora, é uma avaliação, não estamos aqui para avaliar alunos, estamos aqui para avaliar um sistema. É uma avaliação que não é de todo negativa, mas que também podia ser mais positiva, podia ser melhor. Fala-se muito, e uma coisa que o Governo tem falado muito, na recuperação do tempo de serviço, dos docentes que batem nisso, portanto, como se fosse algo extraordinário. A questão foi, é um direito, era tempo efetivo dos professores em que o Governo Nacional não fez mais do que o seu dever e pagou. Recuperou, contabilizou, mais nada. Não há mais qualquer questão em relação a isso. E o que é que eles fazem lá? Não estamos a falar de lá, estamos aqui a falar do sistema regional. Depois, a oferta formativa diferenciada, o Governo Nacional tinha o dever de ter mais oferta formativa na área da formação pessoal. Nós temos uma escola profissional, Francisco Fernandes, em que foram construídos pavilhões muito bonitos, preparados supostamente para a oferta formativa em áreas como carpintaria, serralharia e outras áreas assim, que hoje em dia existe falta no mercado de trabalho, não existe. Esses cursos não estão a funcionar. Portanto, há aqui uma área que não está a ser apostada, que é a área da formação profissional. Depois, há elementos, opções governativas, a fusão de escolas. Governo muito bonito, fundo de escolas, primeiro diz aos pais que não vai fundir, informa a direções de escola que não vai fundir, mas depois sai uma circular e chega à escola a dizer que vai fundir e que tem que arrumar tudo e ir embora. Depois, metem os alunos noutra escola, sobrelotação da escola, dos espaços comuns, como por exemplo as cantinas, excesso de alunos numa cantina para comer e para lanchar. Falta um espaço, por exemplo, escolas em que não têm espaços para os pais reunirem com os professores, reúnem num corredor, que isto é vergonhoso. Depois, salas sobrelotadas com crianças numa creche, por exemplo, como acontece em Santa Cruz. Salas que inicialmente têm um espaço para 15 crianças e queriam meter lá dentro 25. Era inadmissível. Parecia, desculpem a expressão, mas parecia um sardinha ainda a estar a dormir, no momento que estavam a dormir. Paulo Alves, mas isso que está a dizer, está a generalizar,
E é isso que acontece do seu ponto de vista, ou são situações pontuais as que está a referir? Não, isto são situações que acontecem, consequências que acontecem das opções governativas da Secretaria da Educação. E o CDS, tal e o Sr. Deputado Lopes da Fonseca já está a falar, mas o CDS até 2019 era um crítico em relação ao método utilizado na fusão de escolas. Entrou no governo, deixou cair. Tal como outras questões. A questão, por exemplo, do rejuvenescimento da classe docente. O CDS defendia que os professores com mais de 60 anos deviam, por opção, ter a possibilidade de ter a isenção da componente letiva. Entrou no governo, já lá vão 3 anos e meio, quase 4 anos, nem uma palavra. Nunca levantou isso. O fim dos percentis no acesso ao 5º e 7º escalão. Falam nas cotas, não há cotas aqui, a 100% os professores transitam. Transitam um ano depois. Porquê? Porque existe gente que está à espera, no máximo um ano depois. O que significa que pessoas que deviam ter transitado em janeiro de 2022 aguardam um ano para poderem transitar no janeiro de 2023. O que significa que tem um ano que não serve de nada. De nada. A nível de vencimento eles não recebem, porque sabemos que a partir do momento que sai a Secretaria declara, tal como juntamente com a Secretaria das Finanças, em que sai ao circular e sai do despacho a dizer que todos os professores transitam para o 5º e 7º escalão, portanto, a 100%, não estão a contemplar, ou seja, não vai buscar os vencimentos de 2022, mas apenas a partir de janeiro de 2023. Portanto, os percentis continuam e deviam terminar. Isso é que seria justo. Outra questão é a valorização da classe docente por via de outro modelo de avaliação. Nós sabemos que o modelo de avaliação que está em vigor não é mau. É mau, cria discussões, cria mal-estar na escola e a responsabilidade é da Secretaria. A Secretaria devia ter promovido um novo modelo de avaliação mais equitativo e mais justo. Portanto, existe um conjunto de elementos, ainda podia dizer muito claro que a Secretaria podia fazer melhor. Vai ter na quinta-feira e eventualmente até numa segunda ronda se tivermos possibilidades aqui. Nuno Maciel, relativamente a esta matéria, no fundo também é a mesma questão.